Olá, boa tarde, como vocês estão? Eu me chamo Luana e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre regressão e como eu tive a minha primeira regressão espontânea aos 13 anos e como isso fez parte da minha vida e ainda faz, uma vez que eu sou terapeuta que trabalho com terapias de vidas passadas, com regressão. Então, aos 13 anos, eu tive uma regressão espontânea durante o sono. Eu sempre fui uma criança mais quieta, mais calada, que gostava de assuntos diferentes das outras crianças. Mas aos 13 anos eu tive essa regressão. E como ela foi? Foi durante um sonho. Eu costumo dizer que no início eu sentia como se fosse uma lembrança. Eu sonhei por diversas vezes com o mesmo sonho. Não trocava nada, não trocava uma letra, não trocava um som. Era como se eu sentisse o cheiro neste sonho, né? Não trocava uma folha de lugar, nada. A cronologia era toda igual. E este sonho durou uns 4 anos. Eu tinha não todas as noites, né? Não sonhava todas as noites com o mesmo sonho durante 4 anos. Mas ele se repetia todo ano, pelo menos eu tinha uma ou duas vezes esse sonho. E era um sonho diferente, porque eu acordava com saudade, eu acordava com medo, já que era um momento um pouco antes da minha morte, naquela existência, né, daquele acesso. Eu me acordava, às vezes, sentindo dor, mas sabendo, era uma coisa que eu sabia, era como se fosse uma lembrança. Sabe uma lembrança de infância? Quando a gente se lembra, vai puxando, 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 mas a gente sabe que é uma lembrança. É dessa mesma forma a regressão. É dessa mesma forma que a gente acessa as nossas outras vidas. E comigo não foi diferente. Então, durante o sono, né, enquanto eu dormia, eu tinha essas regressões. E como ela era? Bem, eu me lembro, né, apenas que eu tinha acabado de deitar, mas é claro, as regressões, as projeções, elas vêm depois de um tempo que nós estamos dormindo, quando nós estamos dormindo no sono REM, que é o sono mais profundo, que é aí quando o nosso corpo desloca e faz a projeção, ou nós temos a regressão, mas nós temos que estar bem calmos, bem centrados, bem concentrados ali, né? E aí eu conto, pra mim era como se eu chegasse naquele local. Eu me lembro da cena de eu estar em primeira pessoa, eu não via outra, como se fosse outra pessoa, como se eu estivesse vendo uma outra Luana, né? Nessa outra existência, não. Eu me via, era eu em primeira pessoa. Então é como se eu acordasse lá, é como se eu tivesse dormido aqui. Eu tinha essa consciência que eu tinha dormido aqui e acordado lá. O que era mais legal e o que era mais estranho também. Então eu acordava lá, né? Mas eu estava já de em pé numa floresta. E por muitos anos eu tive pânico de alguém correndo atrás de mim. Brincadeira de pega-pega quando eu era pequena era muito difícil para mim, porque eu tinha muito medo e eu não sabia o porquê. Eu entrava em pânico e parava, sabe assim? Ficava tipo estátua, eu não conseguia correr. E era exatamente por essa memória, por essa lembrança. E por isso que é tão importante a gente fazer a regressão para acessar as nossas fobias e os nossos medos. E continuando, eu acordava nesse local, né? Eu chegava nessa outra Luana, que era eu mesma, em primeira pessoa. E eu olhava, eu ficava... É uma floresta à noite, eu olhava para cima, eu olhava para os lados. Eu sempre fui muito curiosa, então eu olhava, peraí, onde é que eu estou? Eu tentava me situar e por alguns segundos eu conseguia me situar naquela lembrança. Então, as primeiras vezes foram muito rápidas. Depois eu fui meio que abrindo, ficava com todos aqueles acessos, mas ia abrindo mais algumas partes, né? Eu conseguia ir acessando. Conforme foi passando os anos, eu fui acessando cada vez mais aquela lembrança. Não mudava nada do que eu já tinha visto, só ia agregando, até chegar a um ponto que não tinha mais o que agregar, ficou naquela imagem mesmo, e eu só continuava tendo aquelas mesmas imagens.
E então eu olhava para cima, olhava para baixo, olhava para o chão, era terra, mas tinha folhas e era árvores como se fossem eucaliptos enormes. E eu me lembro de sair fumaça da minha boca, tava frio, eu sentia cheiro de queimado, como se fosse lenha queimando. Tudo isso eu sentia no sonho, eu tinha essa noção no sonho. E então eu olhava para uma pessoa, eu estava segurando a mão de uma pessoa, eu olhava para a mão dela, eu nunca consegui ver o rosto da pessoa, mas eu olhava para a mão e ele me falava, vai que eu seguro eles. E então eu corria. Conforme foi passando, eu tendo outras vezes o sonho, eu consegui parar, não olhar somente o local, eu olhava todo o local novamente. Continuava as mesmas árvores, o mesmo cheiro de lenha queimando, o mesmo chão com folhas, tudo igual, era noite, tudo igual. Só que aí um dia eu parei, uma noite, né? Eu parei e olhei para mim, mas eu não conseguia me ver de frente porque eu estava em primeira pessoa, a gente nunca consegue ver o nosso rosto. Mas eu olhava as minhas mãos, eram mãos bem brancas, jovens, não era uma mão de uma mulher já, né? Tava entre 19 e 20 anos no máximo, era uma jovem mulher. O meu vestido era preto, eu sentia que vinha até aqui, eu só não sei que cor era essa parte daqui, né? Mas ele era bem fechado, até porque estava muito frio. As mãos também eram bem fechadas, assim. E eu me lembro que no meu peito eu possuía um colar, era um pentagrama, o vestido era totalmente preto, mas para aquela época era normal os vestidos serem pretos, serem mais escuros, mas não era um vestido como a gente vê agora de camponesa, essas coisas assim, era um vestido com um tecido mais sofisticado, pesado, preto, completamente preto. E eu me lembro que foi se abrindo as imagens e eu olhei para a mão dessa pessoa. Até hoje eu não sei o rosto, mas eu olhei para a mão dessa pessoa e era a mão de uma pessoa que eu conheço, era um sinal que essa pessoa encarnada aqui tem. Naquela existência, como se ele fosse mais velho, mas eu sentia como se ele fosse um protetor, talvez um guardião, ou até mesmo eu não conseguia acessar muito bem a minha vida, mas era como se ele me protegesse, segurança, algo assim, né? Nessa existência seria segurança, algo dessa forma, né? Ele estava ali para me proteger. E eu me lembro dele falar, vai, corre que eu seguro eles. Quando eu olhava para trás, eu via tochas. Eram muitas tochas. E eu não conseguia ver as pessoas. Eu conseguia ver os chapéus. Eram chapéus alongados, assim, né? Era chapéu mesmo, né? Tinha aquela parte aqui na frente, mas era mais alongado pra cima. Não era chatinho, era um chapéu mais alongado. E eu corria. Corria e acordava. Eu acordava com aquela sensação, meu Deus, né? Me acordei, e agora? O que eu faço? Então, resumindo, eu sentia que naquela vida eu tinha morrido ali. Tinha acontecido alguma coisa e eu acabei morrendo, né? Não consegui fugir, caí. Pra mim, eu sinto que eu caí em algum lugar. Mas eu não consegui acessar exatamente a hora da minha morte. O que aconteceu naquele momento. Mas eu senti que ali eram os últimos momentos que eu estava passando. Por muito tempo, isso me incomodou. Eu chorava. Chorava que eu pensava, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com isso. Que acesso é esse, né? Porque eu tinha 13 anos, eu tive dos 13 aos 17 e 18 anos, eu não sabia o que fazer com isso. E foi depois de muito tempo, como agora que eu sou terapeuta e faço regressão nas pessoas, que eu consigo compreender o porquê que eu tinha esses acessos. Exatamente para poder auxiliar ao outro. Porque eu sei como funciona, eu sei que a gente realmente sente como é estar lá. Tem muitos pacientes que sentem, né, a dor, então a gente tem que trazer um pouco de lucidez. Calma, você não precisa sentir, você está aqui. Você pode somente acessar o porquê você sente essas coisas, mas você não precisa sentir, você pode olhar de cima. E no meu caso eu não tinha como fazer isso, né, eu acordava toda suada, eu acordava angustiada, às vezes eu acordava chorando. E então por muito tempo eu tive essa regressão. Mas depois eu tive muitas outras regressões, muitas outras vidas. E a última que eu tive foi exatamente sobre algo que estava me afetando nessa vida também. Mas essa eu conto na próxima vez.
O que eu quero dizer com tudo isso é que a partir desta regressão, eu já sendo uma criança que não era tão parecida como as outras, não me interessava pelas coisas que as outras crianças se interessavam, os outros adolescentes, isso me abriu outros caminhos, né, diferentes das outras crianças, dos outros adolescentes. Eu me apaixonei pela Wicca, pela religião Wicca, a partir disso, o que me trouxe muitos benefícios, como amar a natureza, como interagir com o outro, respeitando a natureza a partir disso. Eu me tornei vegetariana também por ser Wicca. Não que pessoas que têm essa religião, elas necessariamente precisam ser vegetarianas, mas por amar a natureza, eu me tornei vegetariana. Aí as pessoas vão perguntar, mas como assim? Tu ama a natureza e come planta? É sempre esse questionamento. Mas por enquanto ainda precisamos. Não temos essa outra forma de nos alimentarmos, né? Algumas pessoas já fazem, mas não são todas e eu não consigo de outra forma. Mas a regressão vai te abrindo portas, vai te abrindo a consciência. Eu sei que nós temos o véu do esquecimento justamente para que a gente não entre na dor. Porque por alguns momentos, algum tempo, eu entrei na dor daquele meu fractal, eu entrei na dor daquela minha existência. Mas isso também me trouxe conhecimento, me fez buscar essa minha outra parte, esse meu outro ser que está ligado a mim. Aquilo que ela sabia, a magia que ela fazia, eu também faço, eu também tenho, porque está na minha memória celular e na minha memória espiritual. Para isto que serve a regressão, é para trazer o conhecimento, algo que agregue a essa nossa existência. E é exatamente isso que aconteceu. Então, hoje eu queria trazer sobre as minhas regressões, porque foram algumas, e aí eu vou contando, conforme vai passando o tempo, para vocês como foram as outras regressões e tudo o que elas acarretaram na minha vida, tudo o que elas trouxeram, toda a força, até mesmo o porquê que eu não conseguia muitas vezes falar, me comunicar. Tem uma vida que explica isso, que explica o porquê que eu tinha dificuldade de falar, o porquê que hoje, nessa existência, eu tenho problemas de saúde na tireoide, que foram trazidas de outras vidas, mas que agora, tendo toda essa consciência, trazendo essa consciência que essa doença não é minha dessa existência, e eu não preciso trazer ela novamente, foi que a minha tireoide se estabilizou, depois de muitos e muitos anos. Então, a regressão, ela te auxilia nessa vida aqui. Geralmente ela não serve para você descobrir. Eu, pelo menos, nunca vi. Não fiz regressão espontânea para algo que me deixasse... como é que a gente pode falar? Que me deixasse me sentindo maior que os outros, né? O meu ego ficasse exacerbado. Mas sim, tudo aquilo que eu trouxe, tudo aquilo que eu me lembrei, foi para me auxiliar nessa existência. Exatamente nessa existência. Tá bom? Toda a magia que eu trouxe daquela outra vida, né? Como uma bruxa, como uma Wicca, porque eu acho que naquela época eu lidava com plantas mesmo, e com muita... Era com plantas, mas eu sentia que eu tinha muito conhecimento naquela outra vida. Mesmo sendo nova, eu era uma mulher jovem, eu tinha conhecimento como alquimia, como magia mesmo, né? Era algo que eu sentia que não era somente com plantas, mas que também me trouxe este conhecimento com plantas. E às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que tu sabe isso? Aí eu fico parada pensando, deve ser dali, porque é conhecimento intrínseco, né? Não é algo que eu tenha aprendido ainda aqui nessa vida. E é para isso também que serve a regressão, para você trazer esses conhecimentos que você já teve em outras existências, tá bom? Se você gosta desse assunto, continua assistindo, porque eu vou fazer ainda mais uns 3 vídeos falando sobre outras regressões e sobre como toda essa magia acontece, porque a gente traz dessas nossas outras existências todas essas lembranças. E magia nada mais é do que você saber
como controlar a sua energia, saber como você controlar a sua própria alquimia, a sua vida. O ser alquímico é quando ele consegue fazer a alquimia da própria vida, do próprio ser. Não aquele que consegue transformar uma pedra em ouro ou em diamante, mas sim aquele que consegue se lapidar, se conhecer e se transformar alquimicamente em um ser melhor, em um ser diamante, um ser evoluído. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você tem muito interesse sobre isso, pode me perguntar, pode me chamar aqui embaixo que eu respondo todas as perguntas. Muito obrigada!